Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Uma observação. A causa do mau humor pode ser genética. Algumas poucas experiências negativas bastam para deixar marcas profundas em nossa mente. Infelizmente, isso não acontece com as influências positivas, pois fomos geneticamente concebidos para tentar mais as notícias ruins do que as boas e porque nossa capacidade de memorizá-las é bem maior. O motivo por trás disso é que para nossa sobrevivência, atentar aos perigos é muito mais importante do que as coisas que estão indo bem. Se uma família da Idade da Pedra estivesse entretida com algum jogo, e um tigre-dentes de sabre surgisse de repente, seria essencial para a sobrevivência deles, que as sensações de prazer associadas ao jogo cedessem de imediato ao medo. O cérebro teve que alternar instantaneamente de uma corrente de alegria para uma corrente de medo para que a família conseguisse fugir. Também era essencial, para os primeiros humanos, lembrar quais plantas eram venenosas e quais não eram. Erros podiam, e ainda podem, ser fatais. É por isso que nosso cérebro foi programado para registrar erros e perdas. Muitas vezes, isso significa que acabamos reparando somente nos defeitos, principalmente quando agimos no modo criança-sombra. Isso explica também por que nos lembramos mais dos eventos dolorosos que dos felizes. Podemos nos envergonhar de uma situação embaraçosa anos depois, como se tivesse acontecido ontem, enquanto a alegria que sentimos por um acontecimento bom desaparece logo. Outro efeito colateral muito ruim de nossa genética é que uma única experiência negativa com uma pessoa pode anular centenas de experiências positivas. Sendo assim, da próxima vez que você se irritar com alguém, seja um amigo ou outra pessoa, tente se lembrar de todas as coisas boas que vocês dois já vivenciaram antes de dar vazão ao ressentimento. Capítulo 8. Como nossas crenças influenciam nossa percepção. Antes de mostrar a você como identificar suas crenças pessoais, quero lhe explicar como nossas crenças influenciam fortemente nossa vida. Nossas crenças profundas e inconscientes são os filtros da nossa percepção, como constatamos no caso de Miguel e Selma. A percepção que temos sobre determinada situação influencia nossa maneira de sentir, de pensar e de agir, mas em uma via de mão dupla, pois nossos pensamentos e sentimentos também influenciam nossa percepção. Sendo assim, é possível que uma pessoa que eu perceba como superior desencadeie em mim sentimentos de inferioridade. No entanto, se estou tendo um ótimo dia, me sentindo forte e bem-sucedida, posso perceber essa mesma pessoa de forma diferente, vendo-a, de igual para igual ou até como inferior. Quanto mais consciência temos de todos esses processos e conexões, mais facilmente conseguimos mudar nossos pontos de vista, nossos sentimentos, e por fim, nosso comportamento. Mas, para isso, é essencial nos distanciarmos emocionalmente do problema. Enquanto nos identificarmos totalmente com nosso problema, ou seja, com as crenças, os sentimentos e os pensamentos negativos que o constituem, esse problema vai continuar sendo uma realidade enraizada da qual não conseguimos nos libertar. Vou explicar isso usando Selma como exemplo desta vez. Quando Miguel tem acessos de raiva, ela inconscientemente adota a percepção de sua criança-sombra, vendo Miguel como uma pessoa maior que ela, e com poder de julgá-la e de mandar nela. Sem que Selma perceba, a criança-sombra dentro dela projeta em Miguel a figura de um pai autoritário e superior. Com as crenças de não sou boa o suficiente, e preciso me adequar. Sua criança-sombra se sente pequena e sem valor. Como Selma se identifica com sua criança-sombra nessa situação, é ela quem se sente inteiramente pequena e inútil. A crítica de Miguel joga sal na ferida aberta da sua autoestima fragilizada. Se permanecesse no modo de seu ego adulto ou de sua criança-sol, Selma ficaria em pé de igualdade com Miguel. Conseguiria perceber que o marido está agindo no modo criança-sombra e que sua raiva, no fundo, não tem nada a ver com ela. Nesse caso, o acesso de raiva de Miguel não desencadearia nela um sentimento de inutilidade e ela conseguiria se manter tranquila. O comportamento imaturo de Miguel talvez até a aborrecesse, mas, desde que ela se mantivesse tranquila e não embarcasse na discussão, ele se acalmaria rapidamente. E a partir do momento em que se acalmasse e alternasse para o modo adulto, ele mesmo reconheceria sem demora que exagerou e também estaria pronto para pedir desculpas. Resumindo, se Selma se mantivesse tranquila,
a raiva de Miguel passaria em menos de 5 minutos. Neste momento, você deve estar pensando, mas se é Miguel quem está agindo mal, por que é Selma quem deve se controlar? Essa é a clássica questão da culpa com que volta e meia me deparo em minha prática clínica, principalmente em sessões de terapia de casal. Um parceiro espera que o outro mude porque é óbvio que o problema X sempre ressurge por causa dele. Selma também poderia adotar essa postura. Mas o fato é que ela não tem como fazer Miguel mudar seu comportamento. O máximo que ela pode fazer é pedir ou pressioná-lo, mas, no fim das contas, o resultado desejado não está em suas mãos. A única pessoa que podemos influenciar diretamente somos nós mesmos. Portanto, se quiser mudar a situação de forma ativa, Selma vai precisar trabalhar seu lado das coisas. Capítulo 9. Nós nos agarramos às experiências da infância. Não há exagero em afirmar que é gigantesca a extensão dessas influências, bem como a dificuldade que temos para perceber quando nossas ações partem da criança-sombra. Todos os dias vejo pessoas que, embora compreendam claramente as influências que moldaram seu ego adulto, continuam reféns de sua configuração automática. A experiência que tiveram com os pais na infância simplesmente parece muito mais real que qualquer tipo de lógica. Percebi a que ponto isso pode chegar ao atender uma cliente de 58 anos. Quando era criança, B foi abusada sexualmente por um vizinho. Na época, ela contou o ocorrido à mãe, que se recusou a acreditar nela e a orientou a ser educada com o homem mesmo assim. B ficou traumatizada pela combinação de abuso e conivência. Algumas de suas crenças eram ninguém me protege e homens são perigosos. Quando adulta, ela sentia pânico diante de homens, o que prejudicou sua vida pessoal e profissional. Antes de me procurar, B fazia psicoterapia havia 10 anos, inclusive terapia especializada em trauma, e já conseguia manter muitos de seus problemas sob controle. Mas ela não perderá o medo dos homens, mesmo tendo trabalhado nisso durante todos os anos de terapia. Comigo ela também não conseguia avançar nisso. Então aconteceu algo que me impressionou, e numa sessão, de repente, se tornou claro para a criança-sombra dela que a situação já tinha passado, que o criminoso já estava morto havia muito tempo, que ela já era adulta e que nem todos os homens são estupradores. Fiquei pasma. Durante todo aquele tempo, eu presumi que ela já soubesse de tudo isso. Afinal, eram fatos consumados, sobre os quais já tínhamos conversado inúmeras vezes e nos quais já tínhamos trabalhado em várias sessões. Mas, na realidade, isso só tinha atingido seu adulto interior, enquanto sua criança-sombra ainda vivia numa realidade de 50 anos antes. Foi somente nesse dia que a criança-sombra finalmente também entendeu que tudo isso havia ficado para trás e que ela não precisava mais ter medo. Depois dessa sessão, B ficou praticamente curada. Assim como a criança-sombra dentro de B, as crianças interiores de cada um de nós também vivem na realidade da infância. Isso também se aplica àquelas pessoas que adquiriram confiança básica por terem sofrido influências positivas na infância e cuja criança-sol, portanto, se desenvolveu bem. Essas pessoas projetam suas experiências positivas no mundo e nas outras pessoas, o que torna a vida delas mais leve. No entanto, por causa dessas projeções extremamente positivas da infância, elas podem ser crédulas e ingênuas demais. Adultos que tiveram uma infância feliz precisam aprender primeiro que o mundo lá fora nem sempre é tão bonzinho como papai e mamãe foram, e isso é algo doloroso. Mas, como dispõem de uma boa autoestima e costumam agir no modo criança-sol, em geral conseguem administrar bem o choque de realidade. A criança-sombra é a que causa maiores problemas, dirigindo muita negatividade ao mundo e a si própria. É por isso que quero falar mais um pouco sobre ela. Capítulo 10. A criança-sombra e suas crenças. Sentimentos ruins num piscar de olhos. Já entendemos que as crenças da nossa criança-sombra nos causam muitos problemas, porque influenciam de forma significativa a nossa percepção, que por sua vez influencia de forma significativa nossos sentimentos e vice-versa. Quando Miguel e Selma estão no modo criança-sombra e começam a brigar, estão sendo guiados pelos sentimentos negativos. Esses sentimentos surgem num piscar de olhos em resposta às suas crenças, que também influenciam a maneira como percebem e interpretam a realidade.